Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós continuamos neste sábado, o dia dedicado à memória de Santa Maria no sábado. Essa tradição que é uma tradição muito franciscana. Os franciscanos que assim propuseram isso nas suas comunidades, depois foi se dilagando por toda a igreja, porque se o domingo é o dia do Senhor, e o sábado é o dia de fazer a memória da sua mãe. Então é uma tradição das igrejas franciscanas a celebração da memória de Nossa Senhora neste dia. E, continuando a leitura do livro da sabedoria, ele começa assim hoje para nós. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava no meio de seu curso. A tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se. Hoje nós temos na leitura um midrash, uma reflexão sobre aqueles 3 dias de noite que o povo do Egito sofreu entre as pragas do Egito. Deus fez cair a noite sobre o Egito, mas não para o povo de Israel que ali estava. E depois disso se começa a preparação da Páscoa. O autor começa dessa situação para dizer: naquela noite de silêncio, a palavra de Deus desceu sobre a terra, e faz 2 comparações: como um guerreiro forte, ou como uma espada afiada. Lembre-se que esta é a imagem muito difusa da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada afiada que penetra até o profundo das entranhas. Então também nos ajuda a compreender aquilo que Simeão vai falar de Maria, que uma espada atravessará a sua alma. Esse é o símbolo da palavra de Deus, e não de dor, mas da palavra de Deus. Como guerreiro impiedoso, como espada afiada. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres. Então a noite da Páscoa, a libertação do povo do Egito, do povo de Israel que estava no Egito, vai ser lida como uma noite de Páscoa para toda a obra da criação. Aquela noite, a noite maravilhosa, a noite que salva, a noite que nos tira da escuridão, é a noite que é uma noite de salvação, de redenção para toda a obra da criação. Toda a criação geme e espera ardentemente por este momento. Então, o povo de Israel em primeiro lugar, mas toda a obra da criação que experimenta essa libertação. Para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Então, o povo de Israel naquela noite, e em cantos, em festa, vai festejar, porque eles foram libertados da escravidão do Egito. E apareceu a nuvem, então uma série de elementos que nós ouvimos falar na noite de Páscoa, a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água, a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho tornou-se caminho. O mar se torna caminho. O mar, que é o símbolo do mal, a água, na tradição bíblica, é sempre a simbologia do mal, do sofrimento. Essa água que antes matava, que era o mal, que é incontrolável, ela é domesticada pelo Senhor, porque Ele ama o seu povo e Ele dá a seu povo a possibilidade de atravessar o mar caminhando a pé enxuto. O povo que vai fazendo a experiência, através desses gestos cheios de ternura de Deus, da libertação, do amor de Deus, contemplando coisas assombrosas. Então, o povo de Israel teve a possibilidade de contemplar aquilo que era a maravilha de Deus, que ia fazendo-se em cada detalhe. Deus não pegou o seu povo e abriu o mar e fez passar, mas Ele fez o povo e fazendo um caminho de conversão, que sobretudo era um caminho de fazer a experiência do amor de Deus para confiar plenamente em Deus. Se Deus não tivesse feito tudo isso, as 10 pragas do Egito, antes de libertar o seu povo, Ele não seria um Deus que iria atrair o seu povo para sair da escravidão do Egito. Uma pergunta não podemos deixar nunca quando falamos isso. E o Egito? E os egípcios para Deus, quem são? Então,
justamente um midrash, que são os comentários do povo de Israel sobre esse momento. Se fala assim que Deus, quando vê os anjos do céu cantando, dançando, fazendo festa pela libertação do povo de Israel, ele vai dizer assim: não festejem tanto, porque o meu povo, o povo também do Egito, o meu povo está sofrendo. Então, que Deus também age com misericórdia para com todos os povos, inclusive para o Egito. É o Egito que se fechou à vontade de Deus e queria continuar a oprimir o povo de Israel. E o povo de Israel, em festa, depois de experimentar a bondade de Deus, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Hoje nós continuamos o Evangelho de Lucas. Estamos bem avançados na leitura. Lucas tem 24 capítulos, nós estamos no capítulo 18. Então Jesus hoje no Evangelho, depois do anúncio que faz sobre a volta do Filho do Homem, nós ouvimos aquele discurso, os discursos que faz para uma pergunta do fariseu, depois, sobretudo por 2 dias, o discurso de Jesus aos discípulos, preparando para a volta do Filho do Homem. Então Jesus vai contar uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O texto lucano vai dizer mais precisamente assim: sem jamais cansar-se. Vejam que oração, meus caros, é um desafio. Quem não reza pensa que a oração é uma coisa banal. E quem não tem capacidade de rezar muitas vezes se esconde diante da desculpa que fazer a caridade, fazer tantas outras coisas, como se uma coisa fosse independente da outra. Não é que nós somos cristãos para o exercício da caridade, ou somente para a liturgia, ou somente para a escuta da palavra. Não, nós somos cristãos para o pacote, o combo da nossa fé. Ele prevê todas essas coisas, não uma ou outra. Então, nós encontramos hoje no Evangelho essa famosa parábola. Jesus conta-se que numa cidade tinha um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Veja a característica deste homem. Uma coisa assim absurda, mas será que nós não podemos dizer isso de tantas pessoas, inclusive de nós mesmos? Então, não temer a Deus e não respeitar homem algum. E também tinha uma viúva que ela sofria uma injustiça e ela vinha, procurava o juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. E então, o juiz que não temia a Deus e reconhece, não respeita nenhuma pessoa, ele vai dizer assim: mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça. Veja que ele não nega que é fazer justiça, para que ela não venha agredir-me. E então Jesus vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aquele juiz injusto que não teme a Deus, ele faz justiça e ele não faz baseado no amor. E Deus que ama vai deixar o seu povo sem que seja alcançado pela justiça? Deus não foi indiferente ao povo de Israel. Deus olhou para o sofrimento do seu povo. Eu vim para salvar o meu povo. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. E agora a pergunta de Jesus: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Caríssimos, vejam bem uma coisa e sejamos claros sobre isso. Em muitas situações de abandono do ministério sacerdotal, em muitas situações de abandono da família, de divórcio, existe por trás uma crise de fé. E nós não admitimos isso. Ah, mas aquele padre saiu e ele celebrava uma missa tão bonita, ele fazia milagres, ele fazia isso, fazia aquilo. Mas a fé não é falar de Deus para os outros. E fazer milagres, Deus usou até a mula de Balaão no Antigo Testamento. Mas a fé é um falar com Deus e, sobretudo, escutar Deus. Então, devemos admitir que nós vivemos uma crise de fé. A pergunta de Jesus é muito pesada, faz pensar. Ele vai encontrar fé quando voltar? Vai encontrar fé no mundo, na sua igreja, em cada um de nós? É a reflexão que eu lhes proponho hoje. Se perguntem durante esse dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.